Seja bem-vindo, este é o canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Neste vídeo falarei a respeito da possibilidade do idoso vender todo o seu patrimônio. Necessário informar inicialmente que o idoso é todo o ser humano no Brasil que tenha 60 anos em diante. Fez 60 anos, já é considerado idoso. Por isso, geralmente, filhos, esposas, os parentes mais chegados começam a pôr em dúvida a possibilidade ou não deste idoso vender o seu patrimônio. Vender os seus apartamentos, vender as suas casas, seu terreno, a padaria, a fábrica de calçados, ou seja, vender todo e qualquer patrimônio. Neste sentido, há duas hipóteses que devem ser examinadas obrigatoriamente antes de dar um parecer, correto? Digo isso porque, se o idoso não está incapacitado para os atos da vida civil, ou seja, se o idoso está no pleno uso da capacidade mental dele, ele pode vender tudo que é dele. A idade, o idoso, não é por si só um doente, um incapaz. Mas, a partir de uma certa idade, não obrigatoriamente a partir dos 60, às vezes muito antes, os filhos e os demais herdeiros começam a levantar ali a possibilidade de não permitir que o idoso venda. Na verdade, o que eles pretendem simplesmente é preservar aquilo que ainda é uma expectativa de direito. Ou seja, como é herdeiro, eu sou filho. Então, meu pai já está idoso. Se ele morrer, fica tudo para mim. Não vou deixar vender. Mas dependendo de como este filho, este herdeiro, pratica este ato de não deixar vender, há para ele, inclusive, o risco de ser excluído da partilha dos bens em caso de morte. Então, se o idoso é o único proprietário daquele bem, ele pode vender livremente. Se ele não é o único proprietário, ele pode vender a parte dele. A parte dos herdeiros, os herdeiros permanecem. Eles têm até o direito de pagar a parte do pai, caso o pai queira vender. Agora, impedir a venda, negativo, tá? O idoso tem o direito, sim, de vender nesta primeira condição em que eu citei. Tem uma segunda condição que eu vendo alguns comentários aí na internet, né? As pessoas omitem, mas eu vou falar para vocês. Vou dar uma vírgulazinha para pedir a vocês para compartilhar o vídeo, para assinar o canal, cadastrar, é só um clique, tá? Você já ajuda. Se você tem um parente que é idoso, que está passando por essa situação, manda o vídeo para ele, é só pegar o linkzinho aí, repassar ou compartilhar para ele, que ele vai assistir e terá a orientação quanto aos direitos dele, tá bom? A segunda questão é a questão referente ao pai ou à mãe
que está doente, tá? Que é incapaz para os atos da vida civil. Mas, doutor, como é isso? Existem algumas doenças próprias da idade avançada que, por exemplo, a demência, a pessoa oscila entre momentos em que ela reconhece tudo, sabe tudo, e em outros momentos não sabe nada. Às vezes, a pessoa lembra mais do que ela viveu na infância do que ela viveu ontem dentro de casa. Lógico, esta pessoa perdeu a capacidade civil, né? Ela não sabe o que está fazendo. Se você der um contrato a ela e pedir para assinar, talvez ela não sequer consiga assinar. Ela perdeu a capacidade civil pela demência, pela doença. Não é só a demência, são várias as doenças que não permitem que a pessoa saiba o que está fazendo. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, o caminho não é impedir, é interditar. Entrar com o processo de interdição. Em outro vídeo eu vou falar sobre a interdição e aí sim você terá da justiça um amparo para representar este idoso, tá? Mas não significa obrigatoriamente que você vai poder dispor do patrimônio dele, tá? Geralmente a interdição ela traz alguns problemas, tá? Para quem vai gerir o patrimônio. Em suma, o idoso, estando saudável, ele pode vender. Ele não estando saudável, não pode vender. Ok? Fiquem com Deus. Agradeço as pessoas que compartilham, que participam dessa nossa jornada, porque trabalhar, fazer as coisas e ainda fazer vídeo é muito complicado. Eu parei um tempinho, dei uma respirada, voltei porque algumas pessoas estão pedindo, mas não é fácil. Então eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência aí, vou fazer o máximo para não deixar de pôr um vídeo por semana. Mais uma vez, fiquem com Deus.